Oi pessoal, esse é o nosso terceiro vídeo, né? Nossa terceira videoaula sobre aplicações de integrais, né? Aplicações de integração. E, como prometido, hoje a gente vai continuar falando sobre cálculo de volumes de sólidos, mas a técnica, a ideia para calcular o volume do sólido dessa vez vai ser ligeiramente diferente, vai ser o que a gente chama de cálculo de volume por cascas cilíndricas, tá? Então vamos relembrar rapidinho como é que a gente calcula o volume de um cilindro, né? Então, a ideia, quando você tem um cilindrozinho qualquer de base circular e você quer calcular o volume do seu cilindro, é a velha história, a mesma coisa da aula passada, de certa forma, né? Enfim, é o cálculo de volume de sempre, você faz a área da base, a área da base vezes a altura, né? E aí se o cilindro ele é de base circular, o que a gente toma como área da base, né? Então você vai ter um círculozinho aqui, você considera que o raio desse círculo que forma a base, né? Então a área da base é a velha formulazinha que a gente já conhece, né? Fórmula de um círculo, perdão, a área e não a comprimento de circunferência, né? 2π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, né? Então isso aqui é o volume de um cilindro, né? A área da base vezes a altura. Então, sabendo o volume de um cilindro, como é que a gente calcula o volume de uma casca cilíndrica? E aí, o que é uma casca cilíndrica? É como a figura aqui está representando, é como se fosse um cano, né? É como se fosse um cano, então esse interior aqui é vazado, certo? Então você tem um círculo menor, né, que delimita a parede interna do cano, e você tem um círculo maior que delimita a parede externa, e você tem uma certa espessura do cano aqui, certo? Então a gente chama, bom, o livro aqui está chamando de R1 o raio, né, que vai do centro do cano até a parede interna do cano, esse comprimento. O R2 vai do centro até a parede externa, tá? Então esse ΔR aqui é o R1 menos R2. Isso aqui é exatamente, perdão, R2 menos R1, né? Que é a espessura do cano, esse ΔR, tá? Então o que a gente está querendo calcular é só o volume da casca, então é só o volume do cano mesmo aqui, tá? E como é que a gente vai fazer isso? É a mesma coisa de sempre, a gente vai, como na aula passada, né? Como você pega uma seção transversal e depois multiplica pela altura, né? Então, para calcular isso, o que a gente faz? A gente vai dizer que o volume da casca cilíndrica é eu vou pegar a área, né, de uma seção transversal, então eu vou pegar a área só desse pedaço vermelho aqui. E como é que a gente calcula isso? Olha, é a área do círculo maior menos a área do círculo menor. E a área do círculo a gente já está cansado de saber que é π vezes o raio ao quadrado, né? Sendo que nesse caso aqui a gente vai dizer que a gente vai dar, tem os nomes, né? O R2 é o raio maior, então é π vezes R2 ao quadrado, menos a área do círculo menor, cujo raio é R1, né? Então isso aqui é a área da base, que a gente vai multiplicar pela altura H, certo? Então a gente vai fazer umas continhas só para deixar isso aqui com a cara bonita para o que vem depois. Então o H já está em evidência aqui, né? O π a gente pode colocar em evidência, então o que a gente fica é com π vezes H, que multiplica
esse raio 2 ao quadrado menos esse raio 1 ao quadrado, tá? Mas a diferença de 2 quadrados, vocês devem saber, é de se esperar que saibam, senão vão saber agora. Isso é um produto notável, né? O produto da soma pela diferença, né? Então isso aqui vai ser R2 mais R1 vezes R2 menos R1, tá? E aí, de novo, só para que fique mais bonitinho, eu vou fazer uma pequena modificação que não muda nada na conta. Então a gente vai deixar π, 2π R2 mais R1. Opa. Sobre 2. Então o 2 que eu multipliquei eu estou dividindo, então não mudei nada, certo? Vezes a altura vezes R2 menos R1. Tá? Eu basicamente só multipliquei e dividi por 2, então não mudei nada. Agora, quando a gente chega com a expressão nesse ponto, aí vale as observações. O que é o R2 mais R1 sobre 2? O R2 mais R1 sobre 2 é exatamente esse ponto médio aqui. Esse R aqui. Isso aqui é R2 mais R1 sobre 2. Isso aqui é o que a gente chama de raio médio, tá? Ou seja, é um ponto bem no centro da casca aqui, tá? E esse R2 menos R1, a gente já tinha falado dele. Esse R2 menos R1, isso aqui é esse ΔR aqui, ó. Isso aqui é R2 menos R1. Isso aqui é a espessura. É a espessura da casca, tá? Bom, isso aqui a gente já sabe, né? É a altura da casca, né? É o Hzinho aqui, né? Que é essa altura aqui. E notem que 2πr, o que é 2πr? Isso aqui é o comprimento, né? Isso aqui é um comprimento de circunferência, né? Comprimento de uma circunferência de raio, esse R1 mais R2 sobre 2. Então, basicamente, o que a gente está dizendo, como é que a gente está calculando? Se você olha para a fórmula com essa cara, o que a gente está dizendo? Basicamente, a gente está dizendo, olha, pega uma circunferência. Bom, não vou conseguir nunca fazer uma circunferência devidamente bonitinha aqui, porque falta precisão nessa mesa digitalizadora, mas você pega uma circunferência aqui bem no centro, bem no meio entre R1 e R2, a circunferência de raio R. Então você calcula o comprimento, né, dessa circunferência, você multiplica pela altura da casca e você multiplica pela espessura da casca. É assim que você pode enxergar essa fórmula, tá? Então, o volume da casca cilíndrica, a gente vai olhar para o volume da casca cilíndrica com essa cara, tá? Então, é o comprimento da circunferência. E aí, para calcular o comprimento da circunferência, a gente precisa do raio, né? Então, esse volume a gente vai dizer, olha, é 2π vezes o raio médio, vou botar aqui só RM, tá? 2 vezes π vezes o raio médio, vezes a altura da casca, vezes a espessura da casca, que é o R2 menos R1, tá? Então, só para deixar bem explícito, né? Esse RM aqui é o raio médio,
Isso aqui, né, é o R2 mais R1 sobre 2. E esse aqui é a espessura, né, o R2 menos R1. Tá? Mas o importante para a gente mesmo é ter isso aqui em mente. Tá? Ou seja, para calcular o volume de uma casca cilíndrica, a gente calcula o comprimento da circunferência vezes a altura da casca vezes a espessura da casca. Tudo bem? Bom, com essa ideia na cabeça, vamos tentar olhar como é que a gente pode usar cascas cilíndricas para calcular outros volumes, volumes de outros sólidos, que não a própria casca. Tá? Então, não que seja exclusivo, mas o mais comum é a gente usar cascas cilíndricas de novo para calcular volumes de sólidos de rotação, né? Então vai ser a mesma brincadeira de vários dos exemplos da aula anterior, de que você pega uma curva, como por exemplo essa funçãozinha aqui, y igual a f de x. Você olha, por exemplo, o gráfico dela até o eixo x, não precisa ser assim, né? Pode ser uma área entre duas curvas. Enfim, você pega uma região, né, do plano e você rotaciona ela em torno de um eixo. Então nessa figura, a nossa funçãozinha aqui, né, a gente está pegando a região limitada pela função, os intervalos a e b, né, x igual a b, e o eixo x, né, y igual a zero. E a gente está pegando essa área e rodando em torno do eixo y. Né? Então vai ficar vazada aqui no centro, né? E ela vai ficar curvadinha aqui fora, enfim. E aí a pergunta de sempre é, muito bem, sabendo que esse sólido aqui, ele foi obtido da rotação da curva, né, y igual a f de x, no intervalo de a até b, em torno do eixo y, como é que a gente calcula o volume desse sólido? E aí, pelo que a gente viu na aula anterior, a técnica que a gente viu, por enquanto, era o quê? O que a gente fazia era pegar uma seção transversal, né? A gente pegava uma seção transversal e aí ia estudar, olha, nesse caso aqui, como é vazado, né, como os últimos exemplos que a gente fez. Então essa parte aqui é a seção transversal e a gente tinha que se virar nos 30, né, para descobrir porque o que a gente fazia, né? A gente descobria a área de uma seção transversal e depois a gente ia integrar no intervalo de 0 até a parte mais alta aqui da curva, né? Então a gente, para calcular isso, o que a gente fazia? A gente fazia a circunferência maior aqui, né, de fora, menos a circunferênciazinha menor daqui de dentro, para calcular a área, né, da seção transversal. Isso você continua podendo fazer, só que para alguns exemplos vai ser mais fácil você usar uma abordagem aqui de cascas cilíndricas do que usar a ideia anterior. E aí como é que é usar as cascas cilíndricas? Olha, como esse desenho daqui de baixo está sugerindo, a gente vai aproximar o volume desse sólido azul aqui por cascas cilíndricas. Então, como esse sólido ele é da rotação em torno do eixo y, então a gente pode pegar... É como se fosse a ideia, né, de usar um retângulo aproximante, né, lá da integral. Mas aí na hora que você gira... Então, se a gente for só calcular, né, a área abaixo da curva, qual é a ideia lá da integral? É você pegar uns retângulos aproximantes e... no limite, né, somar uma infinidade deles com espessura cada vez menor, isso vai lhe dar a área abaixo da curva. E aí se você pensa, rotaciona esses retângulos junto com a curva. Tá? Você não está rotacionando essa região aqui em torno do eixo y, rotaciona esses retângulos também. O que você obtém? Na hora que você rotaciona os retângulos, o que você obtém, se você olhar para essa figurazinha aqui abaixo, é exatamente uma casca cilíndrica. Certo? E aí é claro que quanto mais retângulos você usar para tentar aproximar a área da curva, se você somar os volumes das cascas cilíndricas correspondentes a esses retângulos, você vai estar aproximando o
o volume do sólido de rotação, né? Obtido pela rotação dessa curva em torno do eixo Y. Quanto mais cascas cilíndricas você usar, melhor. Então, no limite, o que você vai fazer? Você vai somar, entre aspas, uma infinidade dela, né? Você vai a mesma brincadeira. O limite de zero até infinito, né? Aí depende, né, de como você quer definir a integral, se é somando em uma infinidade de termos, né, ou se você quer levar o delta x para zero, tá? Mas essa é a ideia geral. Então, o que a gente vai fazer? Olha, para calcular o volume de um sólido, essa é a ideia. Para calcular o volume do sólido, obtido em torno da rotação do eixo y, tal, no intervalo, então é como na figura acima, né? O que você faz? Você vai fazer uma integral de A até B, então quem é o A, quem é o B? O A e o B é esse intervalo, né? Então é aquela coisa, você vai quebrar esse intervalo em pedaços de tamanho ΔX, né? E para cada um desses pedaços, você vai ver quem é a casca cilíndrica correspondente. E vai somar. Certo? Mas o que é esse limite da soma? O limite da soma é integral, né? Integral de A até B do volume da casca cilíndrica. E aí como é que você calcula o volume da casca cilíndrica? Vamos subir só para relembrar. O volume da casca cilíndrica é aquela coisa, você pega a área da circunferência, olhando para o raio médio, né? Você multiplica pela altura da casca cilíndrica e multiplica pela espessura da casca cilíndrica. Então, a mesma coisa aqui embaixo. Você vai integrar de A até B. Isso aqui é o raio da circunferência, né? Em função de x. Para uma casca aqui, né? Correspondendo a um certo x qualquer. Então, o raio vai ser 2πx. A altura da casca, olha, o que é a altura da casca? A altura da casca é exatamente o valor da função no ponto. É o f de x. E a espessura da casca é o nosso velho ΔX que vira diferencial na integral, né? Vira o d de x. Tá? Então, para calcular o volume é a mesma coisa. Isso aqui é o comprimento da circunferência. Circunferência de raio x, né? Isso aqui é a altura. Está aparecendo a altura. E esse aqui é a espessura. É exatamente a mesma ideia. Tá? Então vamos fazer uns exemplos. Determine o volume do sólido obtido pela rotação dessa curva. Então aqui a função é essa, né? Y igual a 2x menos 3. Então a gente vai pegar essa região delimitada pela curva e y igual a zero, ou seja, o eixo x. A gente vai pegar essa região e vai rodar em torno do... Então isso aqui vai rodar em torno do eixo y, tá? Você roda aqui em torno do eixo y, o que vai dar? Vai dar essa figurinha aqui abaixo, né? Então ela vai ser curvadinha assim por cima, tem um buraco aqui no meio, né? Em função da curvatura dela aqui quando se aproxima do zero. Muito bem. Se a gente quisesse fazer com o método antigo, eu poderia? Claro. É só você pensar, olha, a curva ela vai estar aqui. A dificuldade é tentar representar isso de maneira bonita, mas a curva ela vai estar aqui para o lado de cá também. E aí o que a gente fazia lá na técnica anterior? A gente pegava uma seção transversal, né? A gente pegava uma seção transversal. A gente tinha que calcular a área, né, da seção transversal.
E aí, de novo, como essa daqui é vazada, tem um buraco aqui no meio, né? Como essa daqui é vazada, é a mesma coisa. Você pega o raio da circunferência de fora, o raio da circunferência de dentro, né? E faz um círculo menos o outro. E depois você integra no intervalo de 0 até o topo aqui, certo? Qual é a dificuldade? A dificuldade é porque aqui você ia ter que integrar em y. E para fazer a integração em y, você ir para calcular esses raios, esses valores aqui, né? Você precisaria colocar x em função de y. Mas para colocar x em função de y num polinômiozinho cúbico, não é necessariamente uma tarefa fácil, certo? Então aplicar a técnica anterior nesse exemplo aqui não é fácil, tá? E a gente vai ver que com cascas cilíndricas vai sair bem facinho, vai ser moleza, moleza. Por quê? Olha, o que diz a técnica das cascas cilíndricas? Bom, a gente vai aproximar usando as cascas, tá? Então o que a gente precisa? Para calcular o volume, a gente precisa fazer a integral de um intervalo até o outro. Quem é o intervalo? O intervalo é só o pedaço onde a região está definida, né? Porque é como se eu tivesse como se a gente tivesse os nossos retângulos aproximantes aqui, né? Que na hora que a gente rotacionar em torno do eixo y, cada um deles vai virar uma casca. Então a gente só vai fazer a integral de 0 até 2 nesse caso. E aí, de novo, nesse exemplo aqui está moleza porque a curva já está representada, a gente já está vendo que a interseção da curva com o eixo x é no 0 e no 2. Professor, e se eu não soubesse? Você tem que se virar nos 30 para descobrir. Aqui é interpretação de gráfico de curva e é para isso que se vê várias técnicas, inclusive usando derivação, né? Mas nesse exemplo aqui é bom, porque nesse exemplo aqui você pode colocar só o x2 em evidência e você vai ficar com x2 que multiplica 2 menos x. Então, para que esse y seja zero num produto de 3 termos, das duas coisas acontece. Ou x é zero, né? Porque isso aqui no fundo é x vezes x vezes x, né? Perdão, x vezes 2 menos x. Então, se você escreve com essa cara, você já tem direto, né, que uma raiz é o zero, né? Uma opção para você zerar isso aqui é x igual a zero. E a outra opção, devido a esse termo, para você zerar essa expressão é exatamente fazer x igual a 2. Tá? Então, assim a gente pode descobrir, né, o intervalo que a gente vai integrar. E, bom, a gente precisa, para calcular o volume da casca, o que a gente faz? A gente vai fazer o comprimento da circunferência, né, de raio x. Olha, mas isso é 2πx. A gente precisa da altura da casca. Ora, mas a altura da casca é exatamente o valor da função, isso aqui é exatamente o f de x, né? É o valor da função no ponto. E a função, nesse caso, ela é 2x2 menos x ao cubo. E a gente precisa da espessura. Bom, a espessura é dx, né? A gente está integrando em x, certo? Acabou. Só fazer essas continhas é muito mais simples do que usar o método anterior, tá? Então vamos fazer essas contas. Esse 2π é uma constante, né, que a gente pode colocar para fora. E aqui a gente vai ficar com a integral de 0 até 2 de 2x ao cubo menos x à quarta dx. Isso aqui vai dar 2π, que multiplica esse 2x ao cubo, vai ficar 2x à quarta sobre 4. Esse menos x à quarta vai ficar x à quinta sobre 5. Isso aqui no intervalo de 0 até 2. Então, a gente vai ter 2π que multiplica
2 vezes 2 à quarta sobre 4, menos 2 à quinta sobre 5, e menos o valor disso aqui quando x for zero, né? Mas quando x for zero, tudo vai se anular, então não vou nem escrever. Então, isso aqui vai dar 2π, que multiplica... Aqui é 2 à quinta, que é 2 ao quadrado, fica 2 à terceira, né? Que é 8. Menos 32 sobre 5. Então, 8 vezes 5, 40. 40 menos 32 dá 8, vezes 2, 16, né? 16π sobre 5. Tudo bem? Esse é o volume desse sólido aqui, tá? Um próximo exemplo. Na aula passada a gente tinha feito, eu não tenho certeza se a gente tinha feito exatamente esse exemplo. A gente tinha pego a área entre essas curvas, né, entre y igual a x e y igual a x ao quadrado, e a gente tinha calculado o volume do sólido obtido quando a gente rotacionava aqui em torno do eixo x, né? E a gente tinha também feito o exemplo em que a gente rotacionava esse sólido, eu acho, em torno da curva y igual a 2. E aí a reta ela virava a curva do lado de dentro, né? E aí tinha um outro sólido aqui associado, né? Esse exemplo aqui é para a gente calcular o volume do sólido quando a gente pega essa curva e rotaciona ao redor do eixo y, certo? Por cascas cilíndricas. Então a ideia... Bom, na aula passada a gente já tinha feito as continhas, né? E já sabia que a interseção dessas curvas elas aconteciam no 0, 0, na origem, e no 1, 1, tá? A sutileza de fazer o volume por cascas cilíndricas agora vai ser na hora de calcular a altura da casca, tá? Porque a gente vai fazer a integral... De novo, a gente está rotacionando em torno do eixo y, então é como se a gente pegasse os nossos retângulozinhos aqui, né, aproximantes, e rotacionássemos esses retângulos em torno do eixo y também, cada um vai definir uma casca cilíndrica. Então, os limitantes de integração vão ser exatamente nesse intervalo aqui, x variando de 0 até 1, certo? E aí o que a gente precisa? A gente precisa do comprimento da circunferência num valor x qualquer. De novo, está rodando em torno do eixo y, a gente vai pegar o x, né, para rotacionar. Então, o comprimento da circunferência num x qualquer, e aí de novo essa parte aqui é tranquila. Aí a gente precisa multiplicar pela altura da casca, e aí essa é a diferença, digamos assim, a novidade desse exemplo, é porque a casca ela não vai até o eixo x, né? A gente não vai simplesmente aplicar f de x aqui. A casca ela começa no x ao quadrado e ela termina no y igual a x. Então a altura da casca aqui é x menos x ao quadrado, certo? Então essa é a novidade, digamos assim, desse exemplo, é que para a altura da casca a gente não vai botar pura e simplesmente o f de x aqui. Aqui é x menos x ao quadrado, que é o intervalo em que a casca está definida, né? E a espessura vai ser a mesma coisa, dx. Certo? E aí de novo, acabou, só fazer as continhas. Então isso aqui vai dar a integral de 0 até 1 perdão, vou colocar o 2π para fora. Integral de 0 até 1 de x ao quadrado menos x ao cubo dx. Isso aqui é 2π,
que multiplica x ao cubo sobre 3 menos x à quarta sobre 4 no intervalo de 0 até 1. Então isso aqui vai dar 2π que multiplica 1 ao cubo sobre 3 menos 1 à quarta sobre 4 menos a mesma expressão, substituindo x por 0, mas de novo vai zerar, né? Vai ficar 0 ao cubo sobre 3 menos 0 à quarta sobre 4, não vou nem escrever. Então isso aqui vai ficar 2π que multiplica, então aqui dá 1/3 menos 1/4, você pode escrever sobre 12, né? Vai ficar 4 menos 3 dá 1, ou seja, isso aqui vai dar igual a π sobre 6, certo? Mais um exemplinho. Esse sim a gente fez tal e qual na aula passada, certo? Então na aula passada a gente pegou essa curva, né? Y igual a raiz de x, no intervalo de 0 até 1, foi exatamente a mesma coisa. E a gente rotacionou em torno do eixo x, né? Então você tem o sólido aqui, né? Aqui para baixo. E o que a gente fez na aula passada? A ideia era o quê? Você cortar, né? Perpendicular ao eixo de rotação. Então a gente cortou aqui. E aí a gente foi fazer a área, né, da seção transversal e fazer a integração de 0 até 1. E aí a área da seção transversal aqui é um círculo. Nesse exemplo era um exemplo mais ou menos tranquilo, né? O raio, né, desse círculo era exatamente o valor da função no ponto. Então não era muito complicado. A gente pôde fazer sem muito problema usando a técnica de cortar, né? Fazer uma seção transversal, calcular a área e integrar no intervalo. Agora, a gente também pode usar nesse exemplo a técnica de cascas cilíndricas. E aí, como sempre, as cascas cilíndricas elas são, digamos assim, paralelas ao eixo de rotação, né? Como a gente está rotacionando em torno do eixo x, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar nossos retângulos aproximantes aqui paralelos ao eixo de rotação, né? E vai rotacionar os retângulos junto com a região, né? E aí cada um dos retângulos vai definir pra gente, eu vou colocar esse aqui em amarelo para parecer com aquele, quer dizer, deveria parecer, então deveria ter mais ou menos a mesma altura. Cada um desses retângulos vai definir pra gente uma casca cilíndrica, certo? Só que agora essas cascas elas estão, como a gente está rotacionando em torno de x, né? A brincadeira toda vai ficar em função de y, né? Na hora que a gente for fazer a nossa integração, porque os nossos retângulos, ó, eles vão variar daqui até aqui. Ou seja, eles vão variar do y igual a 0 até o y igual a 1. Isso aqui é o ponto 1, 1, né? A raiz de 1 é 1. Então isso aqui vai ser uma integral em y, que vai de 0 até 1. E aí a gente precisa de 2π vezes o raio da circunferência. Então é aquela coisa, você pega um retângulozinho, você olha no centro, isso aqui vai definir uma circunferência. Opa, lá embaixo. Vai definir uma circunferência. Opa, deveria ser um pouco mais embaixo. Vai definir uma circunferência, né? Então a gente precisa descobrir quem é esse raio. Olha, esse raio aqui, na verdade, é um y. Certo? Então isso aqui dá 2π vezes o valor y. Certo?
E aí, de novo, você vai ter uma certa sutileza na hora de calcular a altura da casca, porque a altura da casca, veja, do lado de cá é sempre o y igual a 1, e aqui agora é tudo em função de y, né? E aí você precisa descobrir quem é esse valor aqui que determina a altura da casca. Olha, esse aqui é o ponto x qualquer. E o que a gente está interessado é nesse intervalo aqui. Isso aqui é o que define a altura da casca. Tá? Então o que é isso aqui? Isso aqui é 1 menos x. Mas como é que é? O x é em função de y. Olha, se você pega esse aqui e eleva ao quadrado dos dois lados, o x é igual a y ao quadrado. Então, se esse pedaço aqui é o comprimento x, né? A altura da casca vai ser 1 menos x. E o x, ele é y ao quadrado. Certo? Então vai ser 1 menos x, que na verdade é y ao quadrado. Então, nesse exemplo de novo, a sutileza é na altura da casca, certo? Mas uma vez que você tem a expressão, não tem muito problema, agora é só você integrar. Então você vai fazer a integral de 0 até 1 de 2. Deixa eu colocar logo esse 2π para fora. Integral de 0 até 1 de y menos y ao cubo dy. Isso aqui vai ser 2π que multiplica y ao quadrado. É melhor colocar embaixo. Isso aqui vai ser 2π que multiplica y ao quadrado sobre 2 menos y à quarta sobre 4 no intervalo de 0 até 1. Então isso aqui vai ser 2π que multiplica 1/2 menos 1/4. Bom, tem um quadrado aqui se você quiser, tem uma quarta aqui. Eu não vou colocar a mesma expressão quando y for 0, né? Porque vai zerar tudo. Então isso aqui dá, se a gente quiser fazer devagarzinho, dá 2π dividido por 4, né? Você fica com 2 menos 1 dá 1. Então isso aqui vai dar π sobre 2. Certo? E um último exemplo. E na verdade esses são todos os exemplos que o livro traz. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação da região delimitada, né, pelas curvas y igual a x menos x ao quadrado e o eixo x, né, y igual a 0. Em torno, aí a novidade aqui é que o eixo mudou, agora nem é o eixo y nem é o eixo x, o eixo agora é o x igual a 2. Certo? Então a gente tem a curva, e aí de novo você pode ter um esforçozinho para descobrir onde é que é a interseção. E aí de novo aqui é fácil, se você só colocar o x em evidência, né, você vai ficar com 1 menos x, e você rapidamente acha que as raízes são x igual a 0 e x igual a 1. Parábolazinha de concavidade para baixo, está aqui ela, então essa é a região que a gente vai rotacionar, mas a gente vai rotacionar em torno do x igual a 2 aqui, ó. E aí essa figura, você tem a sua região, você rotaciona ela em torno desse eixo aqui, x igual a 2. Tá? E aí a brincadeira de sempre. Se eu fosse calcular a área, o que eu faria? Eu faria os meus retângulozinhos. Tá aqui mais um. Se eu rotaciono esses retângulos junto com a minha figura, a gente vai definir essas cascas cilíndricas. Então a gente vai calcular o volume por cascas cilíndricas. Bom, tem essa opção, né? Não que precisa, você podia tentar outro método também. Às vezes um é mais fácil que o outro. Tem que praticar bastante para saber quando é mais conveniente usar um, quando é mais conveniente usar o outro.
Ah, e aí, vamos ver o que a gente precisa fazer, né? Bom, o intervalo de integração é de 0 até 1, né? É nesse intervalo que os nossos retângulos estão definidos, certo? Agora, o comprimento da circunferência, para calcular o comprimento da circunferência, né, aqui dessa casca cilíndrica, a gente precisa descobrir quem é o raio. E o raio aqui é que é uma pegadinha, de certa forma, tá? Que até então tinha sido fácil, né, achar esse raio. O raio agora é esse valor. O raio, perdão, integral de 0 até 1, isso aqui a gente já tinha prometido, né? O raio agora é essa distância aqui, né? E aí como é que a gente calcula essa distância? Olha, isso aqui era o nosso x arbitrário, né, onde a gente vai integrar no intervalo de 0 até 1. Mas o raio, na verdade, é esse outro pedaço. E aí é só você ver onde é que esse pedaço termina. Ele termina lá no 2. Então, se essa parte aqui é x, isso aqui é 2 menos x, tá? Então, isso aqui vai ser o nosso raio. A altura, né, da casca cilíndrica, isso aqui voltou a ser fácil nesse exemplo, né? A altura da casca cilíndrica é só o valor da função no ponto. E o valor da função no ponto é a nossa curva ali, x menos x ao quadrado. E a espessura continua sendo o velho dx, certo? E aí, novamente, só falta agora fazer as contas. Vai dar 2π vezes a integral de 0 até 1 de... Então, vamos fazer devagar. 2x menos 2x ao quadrado menos x ao quadrado mais x ao cubo dx, tudo bem? Então, 2 vezes x, 2x, 2 vezes x ao quadrado menos 2x ao quadrado menos x ao quadrado mais x ao cubo. Então, isso aqui fica 2π, que multiplica a integral de 0 até 1 de 2x menos 3x2 mais x3 dx. Então aqui vai ser 2π, que multiplica 2x ao quadrado sobre 2 menos 3x ao cubo sobre 3 mais x à quarta sobre 4 no intervalo de 0 até 1. Então a gente fica com 2π. Esse 2 dividido por 2 cancela. Esse x ao quadrado vai ficar 1 ao quadrado, né? Menos 1 ao cubo. Mais 1 à quarta sobre 4. E eu não vou nem me dar o trabalho de novo de escrever o valor dessa expressão no zero, porque tudo isso vai se anular, né? Então a gente vai ficar com π sobre... aqui fica 1 menos 1, né? 0. Vai ficar só 1 quarto. Então a gente vai ficar com π sobre 2. Tudo bem? E é isso. Assim a gente encerra a nossa aula. Fiquem no aguardo que sexta-feira deve ter mais um vídeo. Um abraço.